Quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, a todos os representantes do Executivo, representantes também da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, pessoal lá da Procuradoria. Muito bom dia a todos. Uma ótima semana, né? Cumprimentar o público também que nos assiste, aos funcionários dessa casa que tantos nos auxiliam, né, a poder entregar um trabalho aí com total excelência para vocês. Havendo quórum regimental em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 5ª reunião ordinária conjunta de comissões do exercício de 2022. Podeis assentar. Nomeio como relator dessa reunião o vereador André Leite e solicito mesmo para que faça as leituras das correspondências, se houver. Com a palavra, o vereador André. Muito bom dia para o senhor. Senhor presidente, bom dia aos demais companheiros vereadores. Bom dia também aos servidores dessa casa que nos acompanham e nos ajudam, né, nessa reunião de hoje, ao público que nos assiste, ao pessoal da imprensa e também aos procuradores do município que se faz presente aqui, doutora Isabela, doutor André, secretária, a procuradora, doutora Maria Tereza. Bom dia a todos. Senhor presidente, primeiramente quero agradecer ao senhor, quero ressaltar que é uma honra para mim, inenarrável, fazer parte dessa relatoria na reunião de hoje. Temos o primeiro ofício aqui do gabinete do vereador Gleison Johnny, de número 082, endereçado ao presidente das comissões. Assunto: ausência da 5ª reunião de comissões. Excelentíssimo senhor presidente da comissão, senhor Paulo Cabeção, cumprimento cordialmente e venho, por meio desse, justificar a minha ausência na 5ª reunião conjunta de comissões de 2022, que acontece hoje, 14/3, devido a compromissos previamente agendados no mesmo dia e horário. Sem mais, reitero meus protestos de consideração e estima e me coloco à disposição para esclarecimentos. Cordialmente, assina o vereador Gleison Johnny. Um outro ofício aqui, endereçado à presidência, assunto: retirado do projeto de lei. Ilustríssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho, através desta, solicitar a retirada do sistema do projeto de lei número 016 de 2022, projeto esse que declara utilidade pública a Promil. É necessário a retirada do projeto para fins de melhor análise e adequação de documentos. Sem mais para o momento e sempre à disposição para o que for necessário, desde já agradeço a atenção. Assina o vereador Henri Santos. Senhor presidente, por enquanto só esses dois ofícios, sem mais para o momento. Muito obrigado, vereador André. Solicito ao vereador Vaguinho, relator nomeado para a 4ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício de 2022, que faça a leitura da respectiva ata. Muito bom dia, vereador Vaguinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores, ao público que está nos assistindo, funcionários dessa casa, aos secretários e funcionários aqui da prefeitura aqui presente, e imprensa local. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima semana. Senhor presidente, eu vou pedir postergação da leitura, até mesmo porque ainda não foi encaminhado aos e-mails dos vereadores. Coloco o pedido de dispensa de leitura e da ata da 4ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício de 2022. Pediu postergação? O senhor pediu para postergar, né, senhor Vaguinho? Ok. Pessoal, eu vou fazer uma inversão de pauta aqui, viu, relator, meu nobre vereador Cristiano Matos, para a gente poder dar uma celeridade aqui maior. Vamos lá para o projeto de lei de número 041/2022 aí. E nesse momento, gostaria de convidar
os representantes do Executivo para estar dando uma breve explanação sobre e explicar a casa toda, e principalmente aos luzienses. Gostaria de a gente ficar de pé aí para poder receber doutora Andréia Vaquiano, secretária de Desenvolvimento Urbano, o senhor Bruno e a senhora Isabela também, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Doutora André, Isabela, Bruno, sempre um prazer recebê-los aqui. Também em tempo ainda, quero dar bom dia aí ao secretário de governo, nosso parceiro Jardel aí, seja bem-vindo. Aí quem tiver já com disponibilidade para fazer a introdução, sinta-se à vontade. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. É uma honra estar aqui mais uma vez nessa casa, né? Um trabalho conjunto em prol aí da cidade de Santa Luzia. E o Executivo traz mais um projeto de lei em prol dos munícipes. Então, nós já trouxemos aqui a do WAVE, né? E é uma proposta, muito obrigada, é uma proposta nossa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a revisão da legislação afeta a área de urbanismo e a área de habitação, e essa afeta a área de urbanismo. Então, um segundo projeto que a gente acha de imensa importância para a cidade e para o desenvolvimento operacional dos nossos técnicos. Então, eu vou pedir o Bruno, que é o nosso arquiteto técnico, e a Isabela, para que façam a apresentação, um resumo da proposta que está sendo apresentada aqui nessa casa, para que sejam sanadas também as dúvidas que, porventura, existirem. Muito obrigada. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, presidente Paulo Cabeção, bom dia a todos presentes. Como o doutor André já fez uma introdução, o objetivo da lei a gente trouxe alterações pontuais que são importantes para aumentar a segurança jurídica da aplicação dos conceitos, dos parâmetros de parcelamento do solo e de ocupação do solo, que são os parâmetros construtivos das edificações, dos empreendimentos, de forma que a lei visa acabar com algumas omissões, algumas lacunas que a lei atual apresenta, adequações da nossa lei municipal em parâmetros de legislação federal e criar maior celeridade, maior possibilidade, tanto para os técnicos da secretaria quanto para os empreendedores e engenheiros e arquitetos que apresentam projetos para licenciamento de edificações. Todo mundo tem uma condição de analisar e de desenvolver os projetos, de desenvolver a análise dos projetos de uma maneira tecnicamente mais precisa e menos burocrática. As alterações propostas, seguindo aqui a ordem como ela é apresentada, como a lei é apresentada, eu vou passar pelas principais que alteram de forma mais significativa alguns parâmetros. Então, por exemplo, a gente trouxe a necessidade de estipular um lote máximo, a área máxima do lote para novos loteamentos, que a Lei Federal 6766 de 79 exige, e a Lei Municipal tinha essa lacuna na definição de parâmetros. E ao estipular o lote máximo, que a gente ficou estabelecendo que seria 6 vezes a área mínima que o zoneamento permite, a gente também trabalhou a área mínima do lote, que hoje é 360 metros quadrados. A gente está trazendo a proposta de redução para 240 metros quadrados. Isso significa que, em novos loteamentos,
o empreendimento vai poder disponibilizar maior quantidade de lotes numa mesma gleba, podendo ofertar lotes que teriam uma área tecnicamente suficiente para empreendimentos de menor, de padrão social um pouco mais baixo, a preços mais acessíveis. Então, a gente considera isso daqui um ganho no sentido de oferta e disponibilidade de lotes, principalmente para classes sociais mais baixas. Na parte de parcelamento do solo também a gente destacou a previsão de ter áreas remanescentes nos loteamentos, que é uma prática comum de loteadores, de destacar algumas áreas que não fazem parte do objeto do loteamento naquele momento, mas que poderão vir a ser loteadas futuramente. Isso também era uma lacuna que não existia na nossa lei. Ainda sobre parcelamento do solo, a gente cria a possibilidade de fazer modificação de parcelamento do solo já aprovado. Hoje, por exemplo, se você tem um lote e tem interesse de fazer o que é comumente denominado desdobro, isso não é possível, porque a lei não permite esse processo de desmembrar um lote já parcelado. Com a previsão da modificação do parcelamento do solo aprovado, isso é mais uma possibilidade, cria mais alternativas para o proprietário do imóvel, para os empreendimentos, para os empreendedores. Um pouco mais adiante, na parte de ocupação do solo, a gente trouxe uma proposta de alterar a tabela 2 do artigo 81, que trata dos parâmetros urbanísticos de ocupação do solo. Nessa proposta, o importante destacar é que a proposta do Executivo prevê a redução do coeficiente básico de aproveitamento para todos os zoneamentos para o índice de 1.0. O que isso significa? Que se você vai edificar num lote de 360 metros quadrados, você vai poder construir até 360 metros quadrados de área líquida, sem qualquer contrapartida. A partir dessa área, desse coeficiente 1.0, nos zoneamentos mais permissivos, mais adensáveis, que é o ZOC 1 e o ZOC 2, que é o zoneamento de quase todos os bairros do município, vai ser permitido edificar além desse coeficiente básico estipulado, mediante a outorga onerosa do direito de construir, que é um instrumento de planejamento urbano já existente na lei atual, porém pouquíssimo aplicável, porque hoje o coeficiente básico desses zoneamentos mais permissivos do município é exorbitantemente alto. Então, na prática, a outorga onerosa ela não existe, porque o empreendimento não ultrapassa o limite estipulado pelo coeficiente básico. Nesse sentido, ao restringir um pouco a ocupação, a gente trabalhou em outros parâmetros de forma a ser um pouco mais permissivo, assim podemos dizer. Por exemplo, a gente não vai considerar mais a aplicação da taxa de ocupação, que na lei atual é de 50%, que significa que você tem um lote de 360 metros, você pode fazer uma projeção de edificação de até 180 metros quadrados. Isso limita de maneira muito significante também a implantação de empreendimentos. Então, esse parâmetro ele deixa de ser observado, não há necessidade de observar ele, desde que respeite a taxa de permeabilidade mínima, que para quase todos os zoneamentos continua inalterada, que é 20%. Então, ou seja, vai ser possível ocupar em média de até 80% do lote, o que antes era permitido só apenas 50%. Então, a gente tentou fazer um equilíbrio dos parâmetros urbanísticos de maneira que tivesse um controle do adensamento de uma forma mais tecnicamente, urbanisticamente mais adequada e desamarrando os parâmetros, os coeficientes que não necessariamente traziam um controle do adensamento, mas só trazia uma dificuldade, uma problemática do projeto do empreendimento. De uma maneira que a gente conseguiu equilibrar entre restringir e abranger. A gente tentou trazer um equilíbrio que não prejudicasse e que trouxesse maior condição dos empreendimentos serem desenvolvidos. A outorga onerosa do direito de construir,
ela é uma contrapartida que o empreendimento paga ao poder público, e ela tem um uso muito específico, que a própria lei aqui fez questão de citar. Ela tem que ser paga ao Fundo de Desenvolvimento Urbano, e ela vai ser revertida, o dinheiro da contrapartida, em implantação de equipamentos públicos comunitários, em produção de habitação de interesse social, em estabelecimentos culturais, em praças, projeto de praças de área verde, regularização fundiária, infraestrutura urbana, como drenagem e saneamento básico. Então, todo o dinheiro oriundo da outorga onerosa do direito de construir, ele tem que ser aplicado nas temáticas que o Fundo de Desenvolvimento Urbano tem autorização para aplicar, que é em promoção do meio ambiente urbano e rural. A fórmula da contrapartida dessa outorga onerosa, a gente reestabeleceu a fórmula que já era prevista, alterou a fórmula que já era prevista na lei atual, de uma maneira que a gente colocou um fator de redução dentro da fórmula, que é estabelecido em 0,5, ou seja, vai reduzir o valor da contrapartida pela metade, porque a gente, fazendo simulações do valor dessa outorga pela fórmula atual da lei, de fato é um valor também um pouco alto, um pouco fora do padrão, comparado com outros municípios de porte equivalente como Santa Luzia, e que acaba afastando, e também não é interesse do município que afastar o empreendedor de fazer uso da outorga, porque a gente entende que a outorga ela beneficia o município como um todo, a gente consegue ter mais verba para investir em infraestrutura, então a gente não pode afastar o empreendedor de fazer uso desse instrumento. Então a fórmula também foi pensada de maneira a criar condições financeiras e de interesse para os empreendedores também fazerem uso da outorga onerosa, que é o que a gente tem como objetivo, conseguir fazer uso do instrumento como ele foi concebido lá na Lei Federal do Estatuto da Cidade. Deixa eu ver algo mais aqui de muita importância. A gente estabeleceu definições dos parâmetros urbanísticos, os demais, como afastamento lateral, afastamento frontal, taxa de permeabilidade, coisa que já era cobrado, mas que a lei não tratava, ela simplesmente era omissa e ficava sempre de acordo com entendimento, com definição técnica, e não estava legalmente instruída. Agora a gente colocou aqui claramente como calcular e como projetar os empreendimentos seguindo os parâmetros que são cobrados na análise para efeitos de alvará de construção. Ô Bruno, desculpa interromper, eu acho que é importante até ressaltar dentro dessa questão dos parâmetros urbanísticos que em vários pontos, por exemplo, até no decreto que regulamenta a Lei 3615, eram falados, às vezes, regulamentando alguns desses parâmetros e, às vezes, confrontava com a própria legislação. Então, o que a gente está tentando trazer é unificar esses parâmetros na lei, que faz esse tipo de ordenamento urbanístico, colocando na 2835 esses pontos, e esse decreto futuramente, que é o 3034, a gente está querendo tirar, revogar mesmo, porque não é o papel dele de colocar esses parâmetros urbanísticos lá para estipular, colocar isso para o empreendedor aplicar. Parâmetro urbanístico a gente tem que colocar na lei, sempre atrelado à legislação vigente. Só esse ponto mesmo. Pode continuar, por favor. Verdade, bem colocado. Não ficar dependendo de ter um decreto que está sendo contrário ao que a lei está estipulando. Então, a ideia é passar limpo tudo dentro da legislação. Outra coisa importante que a gente está falando aqui é da exigência de vagas de estacionamento nos empreendimentos. A gente fez um estudo junto com a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Obras, e discutimos a alteração da cobrança mínima de vagas. Hoje a legislação é muito exigente no quesito vagas para residenciais. Então, a gente entendeu
que para poder ter maior flexibilidade no projetual dos empreendimentos, se a gente exigir menos vagas, a gente consegue atender uma situação técnica interessante de ter, sim, cada residência, cada loja vai ter a sua vaga mínima, porém, o empreendimento não precisa ficar limitado a uma área líquida da edificação do apartamento, para ele não ser necessário apresentar mais vagas do que já é cobrado. Então, a gente estipulou que para o residencial, sempre a vaga mínima é uma vaga por residência, independente do tamanho da residência. E também no não residencial tem uma regra no anexo, que são o anexo 7 das vagas para empreendimentos. No uso não residencial tem vários parâmetros aqui que a Secretaria de Trânsito nos auxiliou para cobrar de uma forma mais justa e mais tecnicamente necessária, dependendo de cada empreendimento. Então, se é um galpão, se são lojas, se são salas de escritório, se é supermercado, cada um vai ter a sua regra específica, de uma maneira que você consegue cobrar justamente, de forma mais precisa e mais justa, qual é a quantidade mínima, do que hoje a lei não traz essa distinção. Ela joga numa regra geral que muitas vezes penaliza o empreendimento pequeno, porque exige uma quantidade de vagas que é desproporcional com o uso proposto por ele. Desculpa isso, eu só me tive uma dúvida aqui, por favor. Por exemplo, essa questão dessas vagas aí é para quem vai começar a construir agora, para quem já está e vai renovar o alvará, vai necessitar também? São para novos licenciamentos. Mas, na verdade, sim, quem fosse renovar um alvará, às vezes ia até ter interesse de fazer uma modificação de projeto aprovado para poder ter menos vaga, que é o que a lei iria passar a permitir. Mas se ele não quiser renovar um alvará, mantendo, claro, o projeto já aprovado, continua normal. Uma outra situação que eu entendo que acontece muito aqui na Câmara com proposta de lei, a gente está fazendo a proposta de alteração do anexo 3, que é hierarquização do sistema viário, que é aquele mapa que define as vias local, coletor, arterial. A gente também fez essa análise junto com a Secretaria de Trânsito e tentou estipular, como via de ligação regional ou via arterial, somente aquelas que de fato têm uma proposta, um interesse de fazer uma ligação, um corredor viário de maior porte, de fazer eventualmente um alargamento de via ou um trajeto, seguindo o itinerário do transporte público. Esses foram os parâmetros observados para reclassificar todo o sistema viário do município. E tem aquela situação, né, que a lei permite alguns tipos de uso somente se a via for coletora ou arterial e não permite na via local, e isso não foi tratado nessa lei, a mudança dos parâmetros do uso do solo, mas a gente está alterando o mapa da hierarquia viária, pensando puramente numa questão técnica junto à Secretaria de Trânsito, o setor de trânsito e transportes. E o que isso influencia? A gente tem afastamento diferente, afastamento frontal, ele é diferente de acordo com a classificação viária, já era assim na lei antiga, a gente está propondo continuar dessa maneira. As vias de trânsito rápido, a arterial e a de ligação regional, o empreendimento precisa passar pelo licenciamento de trânsito, que é o que comumente chamado de RIC, né, Relatório de Impacto de Circulação. Então, a gente tentou aliar tudo que envolve o licenciamento nessa classificação viária, tentando deixar o mais simples possível. Menos vias arteriais, menos vias coletoras, que é o que o mapa hoje da lei atual, ele apresenta várias vias que passa a exigir do empreendimento algum licenciamento extra ou alguma restrição extra por estar numa via arterial que a via não necessariamente precisaria ser. Então, a gente também traz esse mapa reclassificando o município inteiro, que também não tinha no mapa da lei atual,
alguns bairros do mapa de hierarquização viária atual não são ignorados. Por exemplo, o bairro Bom Destino não está no mapa atual, a zona rural não está. Então a gente trouxe agora o município inteiro, classificou todas as vias existentes no limite do município. E para finalizar, uma questão que é interessante para quem vai fazer um processo de regularização de edificações, nos artigos 97 em diante, a gente está propondo que o cálculo da multa de regularização para edificação que foi edificada sem alvará de construção no passado, o valor da multa seja baseado no valor venal do terreno conforme valor do IPTU, o valor que o IPTU traz como base de cálculo. Por que isso? Esse valor já é calculado, já é conhecido. A gente pode aplicar o valor da multa de regularização de edificações imediatamente, porque o valor já é estipulado. Hoje a lei exige o valor conforme valor venal do ITBI. E esse valor do ITBI ele não existe pré-definido. A gente tem que pedir de uma comissão de avaliação de imóveis para trazer o valor do ITBI para a gente poder calcular a multa de regularização. Isso traz uma burocracia e, às vezes, um prazo de 2, 3 semanas a mais de um processo que já poderia ter sido resolvido. Então, pensando na celeridade do processo, a multa passa a ser calculada para a regularização de edificações com o valor do terreno baseado no que já existe na planta genérica de valores do IPTU do município. Eu passei rapidamente por vários tópicos aqui e acho que se a Isabela quiser complementar alguma coisa, doutora Andréia, se não tiver também, a gente está à disposição para responder perguntas, dúvidas. Ô Bruno, muito boa essa apresentação. Eu acho que basicamente é isso, o resumo da ópera. Primeiramente, bom dia a todos. Aquela hora eu acabei falando da questão técnica, mas eu nem dei bom dia, né? Bom dia a todos. É importante também mencionar aqui que a minuta do projeto de lei passou pela Compur, tá? Pela Comissão de Política Urbana, no primeiro momento. Teve apreciação lá para os representantes que compõem atualmente a comissão. E a gente vai apresentar essa minuta final agora, né, do projeto de lei, numa segunda reunião que está prevista agora para o final de março, né, doutora Andréia? Mais ou menos, né? Não, dessa aqui, né? Essa aqui já fechou? Ah, então tá. Então, essa aqui já está finalizada. Então, é só para constar que já passou pela Compur, tá, gente? Pela Comissão de Política Urbana. Só isso. Questão de ordem, presidente. Concedida, André. Ô, Bruno, é só um questionamento meu aqui. Eu passei voado aqui, se você tiver falado, me perdoa. A questão desse projeto vai diminuir o terreno para 240 metros. A minha dúvida e a pergunta é a seguinte: hoje a gente segue uns parâmetros aí dentro da legislação que você tem que ter um recuo de 3 metros, 1,5 metro lateral. Eu queria entender isso aí. Se eu passei desapercebido, você falou, me perdoe. Como é que vai ficar isso aí? Vai continuar esse mesmo parâmetro ou não? Esses parâmetros de afastamento eles vão ser os mesmos já praticados na lei atual. O que traz de alteração na questão da área mínima do terreno é que vai ser possível fazer novos loteamentos com área mínima de 240 metros, mantendo a testada de 12, que já era o exigido hoje, né? Hoje, um lote mínimo, para ter 360 metros com 12 de frente, era o lote de 12 por 30. E a gente está reduzindo para 240, podendo aceitar um lote, no caso, de 12 por 20. Mas, no sentido dos afastamentos, continuam conforme já é cobrado hoje. Afastamento frontal, 3 metros, mínimo, e laterais e fundos, caso tenha abertura, caso tenha janela, 1,5 metro. Se não tiver abertura para o vizinho, você pode encostar na divisa. Respondido? Respondido, Bruno. Assim, eu fico meio assustado porque com um lote já grande é difícil para o cara fazer. A minha preocupação é essa, entendeu?
eu não entendo de construtora, eu não entendo de engenharia. Mas, assim, já vai diminuir o lote, vai continuar os mesmos parâmetros, como é que vai ser essa casa? Eu fiquei... minha dúvida é essa, entendeu? Minha preocupação é essa. Entendi. Não, mas eu entendi sua dúvida, mas, assim, tecnicamente falando, é perfeitamente viável a execução de um projeto de uma casa, de casas geminadas, como é um empreendimento comumente realizado no município, e principalmente porque não tem mais taxa de ocupação. A gente não vai analisar mais taxa de ocupação mínima, que hoje é de 50%. Então não adianta também você ter um lote igual hoje 360, mas você pode ocupar a metade dele. Se não vai ter mais esse parâmetro, respeitou o afastamento. Teve a área permeável mínima de 20%, que pode ser inclusive no afastamento, que já é obrigatório. Então o resto do lote, ele é ocupável. Então, assim, entendo que tecnicamente vai ser... criou-se mais possibilidades de tipologias de projeto, mesmo num lote reduzido. E outra, o lote mínimo de 240, ele é uma opção, ele não é obrigatório. Então, assim, num novo loteamento, dependendo de qual é a intenção do loteador, ele pode propor lotes maiores que 240, mas é só a questão de o mínimo é 240. Se quiser continuar com o lote 360, não há problema. Então, É só para complementar, essa 240 foi uma demanda externa dos engenheiros e arquitetos que trabalham aqui na cidade. Então, foi um atendimento, aí não é nem nosso, da equipe técnica, mas foi uma demanda externa, atendendo a pedidos mesmo. Ok? Questão de ordem aí. Entendi. Concedido, Laci. Em nome da doutora Andréa, eu cumprimento todos aí do jurídico, da procuradoria, das secretarias da prefeitura. Ô Bruno, é simples, até mais porque eu participo da associação empresarial, eu como empresário, eu tive uma reunião semana passada com o pessoal, com os empresários, e talvez uma pergunta que eu não prestei atenção, ela não veio à tona. Parece que no artigo 2º aí, do projeto, parágrafo 1º e demais parágrafos, sobre as zonas de ocupação. Eu te pergunto, só mais bem específica mesmo, só para entender, tem algo aí sobre aquela Avenida das Indústrias, de mudança lá para uma área comercial, principalmente naquele pedaço ali da Megaspace, Lupus, etc. Eu gostaria de soar bem assim, bem direta, porque aí eu vou ter uma resposta para enviar para eles, tá? Obrigado. Sr. Laci, na verdade não é específico para a Avenida das Indústrias e a gente não está alterando nenhum zoneamento, o mapa de zoneamento permanece como ele é hoje. O que é importante destacar é que a região da Avenida das Indústrias, bem como uma parte da Avenida Beira Rio, o Distrito Industrial do Fremisa, eles são um zoneamento que é Zona de Ocupação Especial, que é o ZOE, a sigla. E o que a gente está colocando aqui de forma mais explícita na lei é a definição do zoneamento, que a gente colocou, abrindo aspas aqui, onde a ocupação deve ser destinada aos usos não residenciais, tais como usos institucional, comercial varejista, comercial atacadista, prestação de serviços e industrial. Ou seja, assim como já era previsto na lei atual, nesse tipo de zoneamento só não é permitido o residencial. Isso já existe na própria lei, na atual, lá pelo artigo 73, por aí, falando que o uso permitido na ZOI, Zona de Ocupação Especial, não é permitido residencial. Isso já era objetivo nesse ponto. Porém, aqui, no artigo 2º, que traz os zoneamentos, na lei atual não traz uma definição objetiva, é um pouco vaga, às vezes. Por exemplo, o zoneamento ZOC 1 e ZOC 2, na lei atual, não fala nada, só fala que tem o zoneamento ZOC 1 e ZOC 2. E o que é isso? Então, a gente está trazendo a definição do que é de forma clara. Então, objetivo na sua pergunta,
naquela região, Avenida das Indústrias, região do Mega Space, só não é permitido residencial. Demais usos é permitido. Já era permitido antes, né? Você estava dizendo. Já. Eu queria Exato. pontuar uma coisa. Hoje, pela nossa legislação, ela realmente causa interpretação dúbia. Porque, igual o Bruno falou, a gente está tentando fazer essas amarrações no texto para ficar de forma clara, porque vários empreendedores, às vezes, chegam naquela área com o terreno, mas a lei ela fala o que é ZOI, qual que é a definição de ZOI hoje. Ela é destinada para grandes equipamentos urbanos e indústrias, ponto. Lá na frente, lá atrás, na verdade, ela fala, num outro artigo, que não é permitido uso residencial. Pela nossa interpretação, não é permitido residencial, mas é permitido outros usos além do residencial. Porque se ela restringe só o residencial, ela permite ali, então, fazer um comercial, talvez, de grande porte, assim como a gente tentou aderir nessa nova alteração agora com esse projeto de lei, colocando comércio de grande porte varejista, qualquer outro, Bruno? Varejista, atacadista, isso. A gente fez essa definição para ficar mais clara. Foi incluído, né? Agora. Incluso. Incluso isso. agora. Tá de forma clara para o empreendedor agora entender o que ele pode fazer em relação ao uso e ocupação do solo na ZOI. Em relação à mudança do zoneamento, é importante também deixar claro que a gente não está mexendo em nada, nesse primeiro momento, no mapa, né, do zoneamento. Isso vai ter que ser revisto posteriormente à revisão do plano diretor. Quando o plano diretor tiver concluído e tiver aprovado, a gente vai ter que passar por uma nova reformulação da lei de desocupação do solo. Então, aí sim, a gente vai ter que mexer nessas questões dos anexos relacionados ao zoneamento. O plano diretor está muito vinculado à questão da lei de desocupação do solo. Então, é importante isso, deixar claro que a gente não está mexendo no zoneamento, tá? A gente está mexendo no texto para ficar claro que o empreendedor hoje ele consiga ter clareza e o responsável técnico, quando ele vá aprovar esse projeto conosco, ele consiga ter essas definições mais claras para ele poder ter certeza e segurança, até mesmo também nós, enquanto executivo, enquanto equipe técnica, também ter segurança da aplicabilidade da legislação. Ok? Só para complementar, quer dizer que já estava contido, não de uma forma totalmente objetiva, não é isso? E agora vocês estão acrescentando para tirar qualquer dúvida. Porque existe a possibilidade ali de eles fazerem ali na esquina, ali um Mar de Minas, ali na esquina. Eu, particularmente, né, eu vejo que aquilo ali vai virar, sei lá, nem sei o nome. Ali, o trânsito ali vai ficar empipocado, de uma maneira linguajar coloquial. Então, eu vejo que é complicado, sabe? Mas aquele local sim, ali, sim, principalmente. eu consigo ali, entender, mas aí é importante também deixar claro que a gente tem legislações para dar uma maior também segurança da aplicabilidade, por exemplo, as exigências pelo Executivo, que é a própria legislação do EIV hoje, que está lá atrelada conosco, o próprio RIC, que é o Relatório de Impacto de Circulação. Então, o empreendedor ele vai ter que, se ele se enquadrar, obviamente, porque geralmente é empreendimento de grande porte, ele vai ter que apresentar todos os estudos que o Executivo exigir ali dentro da legislação, e ele vai ter que cumprir, obviamente, também, se tiver, posteriormente, as medidas mitigadoras, compensatórias, oriundas dessa análise que vai ser feita pelos técnicos do estudo de impacto ou do relatório de impacto de circulação, de vizinhança, né? Estudo de impacto de vizinhança. Então, essas questões elas vão ser analisadas pela equipe técnica. Vereador, só para complementar, essa preocupação que o senhor está trazendo aqui na casa, ela é importante, sim.
é uma preocupação da Secretaria de Trânsito, que hoje é responsável pelo RIC. Então, essa análise já está sendo feita com os empreendimentos já existentes hoje aqui na cidade, né? E aí, os novos que virão para cá, eles vão ter que atender, seja pelo estudo de impacto de vizinhança, seja pelo RIC junto à Secretaria de Trânsito. Realmente, o senhor está coberto de razão. É um problema lá, hoje já é um problema, mas a gente não está inerte a essa situação. Tá? Tanto o trânsito quanto o urbano, meio ambiente também, nós estamos atentos a isso. Obrigado, doutor. Só para finalizar, eu, né, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano aqui na Câmara, Desenvolvimento Econômico, a gente preocupa, né, e eles chamam, não deixa de chamar a gente para reuniões lá na Associação Empresarial, e a gente tem que ter responsabilidade no que a gente vai passar para eles. Ficou bem explicado, muito obrigado, viu? Vamos, bola para frente aí. Obrigado, viu? Questão de horas, senhor presidente. Concedido, Juninho. Senhor presidente, eu acho que esse assunto ele tem que ser muito bem debatido, por mais que o Bruno e a Isabela, doutor, explicaram aqui, porque depois nós mesmos vamos instalar na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com um protocolo do munícipe que foi negado, e a gente vai estar lá reclamando. Por que está assim? Por que não faz isso? Uma coisa que nós mesmos aprovamos aqui, e depois a gente vai lá estar questionando eles. Mas não tem jeito de fazer isso, não tem jeito de fazer aquilo, né? E eu acho que ela concorda comigo, sim, porque acaba que o munícipe procura a gente, e a gente vai lá fazer o questionamento. Eu não sei se os vereadores concordam, mas às vezes a gente sentar mais uma vez com eles, só para, acho que, explanar mais um pouco mais, né? Acho que não... mas às vezes a gente sentar, né, aqui mesmo na sala de comissões e tudo, só para a gente ter mais consciência para votar, né? Não que a gente quer mudar ou não quer mudar alguma coisa, mas depois eu vou estar lá na Isabela, mas isso aqui, um questionamento que o André fez que eu ia fazer, você está diminuindo o tamanho dos lotes, mas é 1,5 metro de um lado, 2 metros. O Bruno explicou, ok, né, mas é um questionamento que eu ia fazer, você está diminuindo, mas está deixando, né, do mesmo jeito. Então, acho que a gente poderia sentar mais uma vez, e tiver dúvida, né, e uma dúvida ou outra que a gente tiver, a gente retirar. De repente, o presidente paralisa a reunião aí por uns 10 minutos para discutir ali dentro, fica mais à vontade. Eu fico com medo dessa questão de diminuição, mas pelo que eu entendi na explicação do Bruno, está melhorando, né, Bruno? Alguns parâmetros que eram exigidos, que praticamente exequíveis em algumas situações, vocês estão melhorando. O que eu entendi aí foi isso. E a questão da diminuição do lote, vocês vão ganhar, porque hoje a taxa de ocupação, que é 50%, ela vai aumentar para 80%. Então, praticamente vai diminuir o lote, que eu entendi que vai melhorar a venda, né? Questão de venda. Melhora a questão da possibilidade que os empreendimentos têm de trazer novas tipologias. Você pode fazer lote menor, mas você pode continuar fazendo lote do que já existe hoje. Você pode fazer maior do que o mínimo de hoje. Os parâmetros lá da taxa de ocupação, você pode ocupar mais do lote e isso vai possivelmente significar que você vai fazer menos pavimentos. Você pode fazer ele ocupar menos, mas fazer mais pavimentos. Então, cria mais possibilidades. A gente entende lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano que com esses parâmetros aqui que estão sendo alterados, vai facilitar para os empreendimentos de adequar o projeto dentro da legislação, atendendo os parâmetros mínimos que resguarda o interesse da coletividade. Questão de ordem, senhor presidente. Só um minuto, vereador. Só para complementar aqui. Igual o Bruno falou, o Bruno conversando com o Bruno e com a Isabela ali, eles vão trazer algumas alterações até fatiadas. Eu acho que até assim, até melhor, né, porque você traz aquilo tudo de uma vez para modificar, é complexo. Então, ela dessa forma, a gente vai entender etapas que vão estar sendo feitas, né, e a gente vota até com mais tranquilidade. Eu só queria entender um pouco mais para ficar tranquilo,
porque eu posso ser uma das pessoas que vou lá ficar questionando, porque todo dia tem alguém no gabinete procurando. Então, eu posso ser uma das pessoas e chegar lá, eu quebrar a cara e falar assim, mas você mesmo votou isso lá, entendeu? Então, só para a gente entender um pouco mais, né? Só, às vezes a gente, depois na sala de comissões, um outro dia, se eu achar melhor, é só para a gente tirar essas dúvidas mesmo. Acho que a gente tem essa semana aí toda ainda para sentar, até tá marcando com a doutora Andréia lá, ou eles virem, a gente vê a melhor forma. Entendeu, André? Porque hoje foi só apresentação mesmo, não vai já para questões de voto, não. Não, eu entendo o Juninho, a preocupação do Juninho, porque eu acho que quem incomoda a doutora André e a Isabela é mais eu e ele mesmo. Mas assim, eu entendi aí, entendeu? A minha preocupação é a questão da diminuição do lote, mas eu entendi aí, mais ou menos, que é a questão dos benefícios e a questão da construção, porque o que eu entendi vai ficar praticamente do mesmo tamanho, porque hoje você tem uma perca do uso, da ocupação total, a taxa de ocupação, só que ela vai aumentar mais 30%, né? Ou eu estou errado? Não, eu até estou entendendo a preocupação e realmente é um assunto muito específico, né? Não é de fácil... Eu sou da área do direito, da parte de gestão, eu não sou da parte do urbanismo, eu tenho os técnicos que dominam a matéria. Então, eu estou entendendo o posicionamento aqui da casa. Então, a secretaria está à disposição para a gente fazer uma reunião, fatiar, como o vereador Juninho falou, e trazer, olha, as principais alterações são essas. É só importante ressaltar o seguinte, a gente teve um cuidado muito grande de não intervir nas discussões que já estão tendo no plano diretor. Foi também um pedido do Leandro, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico, né? E tem uma questão que foi como o Bruno falou, o que a gente está trazendo é a parte de operação e tem uma ou duas demandas externas que nós estamos atendendo. Uma delas é essa dos 240, tá? Então, assim, a equipe está à disposição da casa para o dia que marcar, para que a gente possa fazer uma nova explanação e tirar maiores dúvidas. Aí a gente traz uma coisa mais fatiada. André, com licença. Só um acréscimo, André, sobre essa questão do lote mínimo. Só lembrando que o lote mínimo que a legislação federal exige é 125 metros quadrados. Então, assim, não dizendo que isso é bom, mas que a gente ainda está bem acima do mínimo que a legislação federal aceita. Então, assim, trazendo para a realidade do município, de empreendimentos hoje nos bairros, por exemplo, Petrópolis, Imperial, dois exemplos, que são loteamentos aprovados na lei antiga, quando era 200 metros quadrados o mínimo, e eles foram aprovados em média com 200 metros, e a ocupação lá, hoje, é basicamente de casa geminada. Então, você ainda pega o lote de 200 metros, divide ele no meio, e cada morador fica com 100 metros quadrados, e atende à ocupação de 50% que é cobrado hoje. Então, assim, no lote menor ainda, o parâmetro é respeitado. Então, a gente não aceitaria mais o lote tão pequeno quanto 200, seria 240, mas ele ia ter mais facilidade de ocupar a área legalmente permitida, respeitando afastamento frontal e afastamentos laterais. Mas é uma metragem perfeitamente possível de desenvolver empreendimentos, de desenvolver residência, comércio, claro, de menor porte, mas é perfeitamente viável. Doutor Johnson, presidente. Agora sim, né? Bom mesmo dia para o senhor, fica à vontade. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todo mundo que tem nos assistido, bom dia aos vereadores. Bom dia em nome da nossa secretária aqui de Desenvolvimento Urbano, cumprimento a todos aqui presentes. Não sei se a doutora André está ainda se encontra. Doutora André, não, doutora Maria Tereza. Maria Tereza. E bom dia também ao secretário de Governo Jardel. Era mesmo só para complementar a fala do vereador Juninho, e também fico muito feliz com a fala da secretária, da doutora, que já colocou à disposição, porque realmente é um projeto que realmente requer um pouco mais de estudo, ainda mais porque creio que tem ninguém que é técnico em desenvolvimento urbano aqui na Câmara, né? Um vereador que é especialista da área. Então a gente tem que sim estudar mais, a gente tem que sim aprofundar mais para procurar saber, porque realmente tem muitas pessoas que chegam para a gente e falam, pô, vereador, essa lei está assim, está desse jeito, e a gente vai aprovar algo aqui que depois nós mesmos vamos lá perguntar lá na Câmara, lá, porque às vezes não debruçou mais.
Então é um assunto que a gente tem que sim estudar mais, e a gente também aproveita que a gente já está sendo transmitido também, convido também vocês que têm dúvidas em relação a esse projeto, vai nos gabinetes do vereador, deixa com a gente, vai lá na prefeitura, deixa na prefeitura também, porque um grande problema que eu já tenho visto aqui é de publicitar, e às vezes o pessoal só procura quando precisa, quando vai usar. Quando não precisa, quando não usa, não procura. Quando quer usar, vai lá ver como é que é o assunto, aí vê que o assunto não dá para ele e começa as indagações. Aí a oportunidade que tem para chegar e opinar é agora que a gente está montando, está elaborando ele para a gente deixar o negócio prontinho. Não agrada a todo mundo, mas a gente acontece pelo menos dar uma balanceada na balança que dá para atender ambas as partes. Então eu convido todo mundo também que tem alguma dúvida desse projeto, porque eu já recebi várias ligações, o pessoal falando, entrou tal projeto na Câmara. Eu falei, entrou, não, a gente vai estudar, a gente vai analisar. O que precisar fazer, o que tiver à disposição da Câmara, o que ela puder fazer, eu tenho certeza que a Câmara vai fazer. A secretária também, eu coloco inteiramente à disposição, ela nunca foi contra conversar, dialogar, chegar num resultado, nunca foi contra. Então, o que puder contar com a gente também, comigo também, pode ter certeza. E eu vou trazer também várias dúvidas, que tem muita gente que já me procurou em relação a esse projeto também. Falou, aquele projeto, esse projeto tem que ser estudado. Eu falei, não, a gente vai fazer o que cabe a gente fazer, a gente vai fazer. E eu tenho certeza que resistência nenhuma a gente vai encontrar, não. Então, só parabenizar mesmo a fala da secretária. Pessoal, tem alguém que queira fazer mais alguma ponderação, mais alguma pergunta? Se não, doutora Andréia, Bruno, Isabela, finalizaram também? Então bacana, então só agradecer vocês mesmo e contamos com a presença de vocês sempre que possível. Deixar vocês à vontade aí. Chique show. Eu que agradeço, doutora. Valeu, meu Deus, eu agradeço. Obrigado. Nós daremos prosseguimento aqui com o projeto de lei de número 030/2022. Eu gostaria de pedir aí uma paralisação aí de 5 a 10 minutos, por favor, para a gente discutir junto com a Procuradoria isso aqui, nesse exato momento. Gostaria de colocar em discussão, em votação aí o pedido de paralisação de 5 a 10 minutos aí, pessoal, para a gente estar discutindo o projeto de lei de número 030/2022. Beleza? Tá no jeito aí já, Vinícius? Só um momento só, pessoal. Ok, façam os seus respectivos votos, por favor. Pessoal, aprovado com 9 votos favoráveis aí para a paralisação de 10 minutos da reunião aí. Obrigado. Pessoal, voltamos aí da paralisação aí, votada e aprovada aí em plenário para a gente poder discutir sobre o projeto de lei de número 030/2022. Eu passo a palavra aí para o nosso relator, vereador Cristiano Matos, né, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre esse projeto de número 030/2022. Muito bom dia para o senhor, Cristiano. O senhor está com a palavra. Senhor presidente, bom dia, nobres pares vereadores, bom dia a todos os funcionários dessa casa, em especial aí também, está sempre presente conosco o nosso secretário de governo, Jardel, né, e todos os procuradores que estão presentes aí conosco também. Presidente da associação e o doutor Valdemir, representando todos os procuradores. Beleza? Senhor presidente, eu gostaria de pedir a postergação desse projeto de lei 030 para melhor análise do mesmo. Sem mais, senhor presidente.
Perfeitamente, viu, Cristiano? Muito obrigado. Eu acho que é o certo mesmo, né, André? Como a gente está discutindo aí, o pessoal dá essa postergação mesmo aí. Eu acho que o Cristiano foi categórico nisso aí, em poder discutir e ouvir mais as ponderações e esses posicionamentos acerca da associação. Inclusive, presidente, eu sugiro até a presença do Moura também, para a gente Com certeza. debater esse assunto, né? Com mais detalhe. Importantíssimo mesmo, o senhor tem razão. Vamos dar sequência? Ok. Que é isso aqui? Já foi, eu tô doidão, né? Ela vai apresentar? Maria Tereza, procuradora aí do nosso município, acho que os projetos de 031, 033, 034 de 2022, 033 e 040, certo? Isso aí, 31, 33 e 40. Aí a senhora fica à vontade já para fazer a explanação sobre eles, o 31, 33 e o 40. Ok? Muito bom dia para a senhora novamente aí, fica à vontade quando se sentir pronto aí para falar. Acho que esse não tem o botão vermelho. Bom dia a todos. Cumprimento na pessoa aí do nosso presidente, Paulo. E gostaria de falar primeiro a respeito do projeto 040. É um projeto que dispõe acerca da cerimônia de lançamento da pedra fundamental de uma obra pública municipal. Na verdade, esse é um projeto que costumeiramente ele ocorre em vários outros municípios e só discorre acerca da possibilidade de, existindo uma obra pública iniciada ou em andamento, ser feita uma cerimônia de celebração, então, da execução daquela obra e de ser colocada uma placa ou um memorial com o nome do gestor que a idealizou, né? O gestor que foi responsável, então, pela realização daquele projeto. A gente sabe que vários municípios fazem, inclusive, umas cerimônias muito interessantes, assim, pode ser feito uma espécie de tumba em cada obra que é realizada, e dentro dessa tumba você deposita ali internamente o projeto da obra, o nome das pessoas que foram relevantes naquele estudo, memorial fotográfico, inclusive alguns municípios colocam até uma cápsula com uma data de daqui a 30 anos, 50 anos, essa cápsula ser reaberta, né, para que seja feito um rememorando de tudo, né, o que aconteceu no desenrolar daquele projeto. Então, assim, é uma cerimônia simples, mas que ela pode se desenvolver de formas mais distintas possíveis, né, de acordo com o potencial daquela obra e a vontade do gestor, entendeu? Então, essa lei, esse projeto de lei 040, ele dispõe sobre essa possibilidade, né, de lançar a pedra fundamental para marcar a execução de uma obra pública desde o seu primeiro dia até a sua efetiva implementação. Se alguém tiver alguma dúvida em específico, estou à disposição aí para esclarecer. Nesse caso, o executivo, né? Aham. Aí lançou uma obra, aí na pedra fundamental, na hora de inaugurar essa obra, e a gente convida o mesmo para estar presente, é isso que eu entendi? Não, na verdade é o seguinte... É isso mesmo, né? São coisas distintas. A cerimônia de inauguração da obra é uma coisa, a cerimônia de pedra fundamental é outra. A pedra fundamental, ela marca o início de execução daquele projeto.
Digamos que um projeto aí de um vulto muito grande demore 2, 3, 4 anos, vá de uma gestão a outra. Então, é interessante que a gestão que está à frente, né, que teve a iniciativa daquele projeto, celebre o início daquela obra, entendeu? Porque pode ser que a gestão subsequente que vá fazer a inauguração. Então, é uma forma também de reconhecer o trabalho, né, de quem começou ele lá atrás. Né? E é o mais difícil, né? A gente ter a vontade política e deflagrá-la, né? E ter todos os meios para desenvolvê-la, né? É algo que a gente também tem que reconhecer. Então, a pedra fundamental serve justamente nesse sentido. Eu entendi, doutor. Entendeu? Se tiver mais alguma dúvida? Aqui, ó. Existe uma lei, o Paulo está suscitando aqui, e essa lei está aqui, prevista nesse projeto de lei 40. Como foi uma lei de iniciativa da Casa Legislativa, o que nós pensamos? Eu não vou fazer uma alteração nela. É a Lei 3961 de 2018. Essa lei coloca como obrigatório, né, o nome de todo vereador nas placas de inauguração de obras públicas. Essa 3961 de 2018. Né? E o que nós fizemos? Nós fizemos um link. O nome do gestor que constar na pedra fundamental também vai constar na placa de inauguração. Mas a gente não mexeu em nada na lei da Casa Legislativa, só para preservar realmente esse direito seus, né, e não mexer no que está funcionando. Ok? Bacana, viu, Maria Tereza? Entendi aqui, o secretário tirou mais algumas dúvidas, muito top esse projeto. E merecido, né? Merecido, com certeza, com certeza. Ok? Tá. Estou fazendo em ordem decrescente, né? Comecei do 40, vamos para o 33. O projeto de lei 33, ele altera um dispositivo da lei complementar, que é a 3123, que vem estabelecer um modelo de gestão para a administração pública municipal e dispõe sobre a estrutura do Poder Executivo. Qual que é a grande alteração que esse projeto visa fazer? No artigo 58, no inciso 2º, está previsto que a remuneração do cargo de provimento efetivo pode ter uma opção de acréscimo de até 30% do valor do cargo comissionado. O que nós fizemos? Nós acrescemos essa palavrinha, até 30%. Isso vai de encontro com outras leis que nós estamos tendo que fazer a revisão nesse momento. Repito, eu falei isso há pouco tempo atrás. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz para a gente a obrigação de que o município não pode arcar com mais de 54% do seu orçamento com folha de pagamento de servidor. É um limite que, se a gente ultrapassar, os tribunais de contas não apreciam as contas do município e, com isso, nós temos vários prejuízos. Nós não podemos mais firmar convênio com os estados, com a União, não recebemos mais repasses. Então, é um limite que a gente tem que respeitar. E, na verdade, quando ele chega na casa dos 50%, o Tribunal de Contas já notifica o município, já liga um alerta. Qualquer alteração legislativa que a gente faça, qualquer contratação, começa a ser fiscalizada de forma mais incisiva pelos tribunais de contas. Então, colocar essa palavrinha até 30% nos dá possibilidade de fazer alterações legislativas em outras leis. Porque esse percentual de 30% que está aqui, ele é impraticável dentro da realidade financeira do município hoje. Então, se a gente coloca ele como obrigatório, nessa lei que dispõe sobre a estrutura, todas as outras leis necessariamente teriam que trazer também 30%. Por exemplo, o projeto de lei da Procuradoria traz a possibilidade de um coordenador receber 5% a mais do que o procurador normal.
Se nós não fizermos a alteração desse projeto de lei, necessariamente o procurador que exercer a coordenação tem que ganhar 30% a mais. Só que, na prática, isso fica inviável. Se a lei tiver isso, nós não vamos poder contratar os coordenadores. Vão existir os cargos e eles vão continuar vagos. E a gente vai continuar trazendo medidas que não são condizentes com a legalidade. Então, é uma alteração pequena, mas que, em termos de responsabilidade, principalmente fiscal, ela é imprescindível nesse momento da gestão. Alguma dúvida? Doutora, então só está fazendo só essa alteração, Só. mais nenhuma. É só esse até. Porque você colocou até, porque até não era 30%, eu tinha que pagar 30%. Perdão, o parágrafo único, aí a gente colocou essa possibilidade, olha, ele também foi acrescido. O percentual de que trata o inciso 2º do caput será definido em cada caso, dentro do limite estabelecido, conforme disponibilidade orçamentária e mediante lei específica de cada setor. Ou seja, a Procuradoria vai definir o percentual que é praticado. Vai chegar dentro, em breve, se Deus quiser, um projeto de lei dos cargos da saúde. Nessa lei vai ter o percentual que é condizente com o orçamento da saúde. E assim sucessivamente, entendeu? Alguma dúvida sobre esse? Posso passar para o próximo? Então, vamos lá. E o projeto de lei 31, ele também vem alterar essa mesma lei, 3123. Podia ter sido mandado um projeto só, né, com essas duas alterações, mas elas foram pensadas em momentos distintos. Então, por isso que veio separado. Até peço desculpas por isso, mas, né, a gente vai fazendo as demandas em ordem cronológica e nem sempre conseguimos reuni-las. Essa alteração é uma alteração do artigo 32A, que tem a ver com a atuação da Procuradoria-Geral do município. O que nós estamos acrescendo? Nós estamos acrescendo essa frase aqui, ó, mesmo que não estejam mais em efetivo exercício. Por quê? Hoje, a Procuradoria já tem a prerrogativa. Quando eu falo prerrogativa, eu falo possibilidade, vocês bem sabem disso, de atuar em prol daqueles agentes públicos, sejam políticos ou não, quando eles forem processados ou tiverem alguma contenda, seja judicial ou extrajudicial, relacionada ao exercício de sua função. Então, a Procuradoria hoje já pode atuar. O que nós estamos querendo acrescer é essa prerrogativa para aqueles agentes que não estejam mais em exercício. Enquanto procuradora, eu penso que isso trará para o gestor, seja eu ou quem quer que esteja na minha posição, uma responsabilidade a mais. Porque o procurador-geral vai ter que deliberar sobre aqueles casos que a Procuradoria vai ou não atuar. Por quê? A gente tem que defender o município. Então, se houver uma ação contra o erário público e o gestor público estiver sendo processado porque ele agiu contra o erário, então a Procuradoria não pode atuar. Agora, se nessa mesma ação o gestor público faz parte e ele agiu dentro da lei para proteger o erário, aí a Procuradoria pode atuar. Então, eu estou estendendo uma possibilidade, mas com isso eu trago uma maior responsabilidade para o gestor que estiver à frente da Procuradoria. Mas ela não é inconstitucional na medida em que ela vai ser deliberada caso a caso. É isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição também. Ô, doutora, como assim? Deixa eu ver se eu entendi, mas eu não entendi explicação, não. Claro. O que acontece? Você está dando uma autoridade a mais, vamos dizer assim, para o chefe da Procuradoria. Desligar. Na verdade, não é uma autoridade a mais. Eu estou abrindo uma possibilidade, né, da Procuradoria atuar além do que ela atua hoje. Por exemplo, os procuradores veem isso como mais uma função, né? Uma atribuição que eles vão ter que exercer a mais. E, de fato, é. Mas eu estou estabelecendo uma prerrogativa de fazer, talvez, uma justiça no caso concreto.
Vamos supor Assim, que se existisse essa mesma lei aqui, na Casa Legislativa de vocês. Hoje vocês têm uma procuradoria estruturada, né, um procurador muito competente, capacitado, assim como a subprocuradora. Caso haja algum problema relativo ao mandado de vocês, eu não sei como está a lei de vocês, mas eu acho que ela não tem essa previsão. Eles não vão poder atuar em colaboração. E, às vezes, vai ter algum documento interno que só a Procuradoria tem acesso. Entendeu? Então, não é justo com o gestor, quando ele for interrogado sobre alguma coisa relativa à gestão dele, ele não poder nem ter uma interlocução com a Procuradoria para fazer uma defesa. Então quer dizer que, vamos supor, mesmo que o gestor não esteja na ativa, ele vai poder pedir ajuda caso for necessário. Caso necessário. Porque agora, atualmente, ele não pode fazer isso. Não, ele não pode. Tipo, o gestor estava aqui no mandato passado, ele está querendo olhar que uma coisa que aconteceu no mandato dele, já é outra gestão, ele não pode. Ele não pode. Ele vai depender de uma atuação de um advogado particular e desse advogado particular pedir o direito aí que a gente tem hoje, né, de acesso à informação, de correr atrás dessas informações. Só que a gente sabe que quem está de fora tem um caminho muito mais burocrático do que quem está de dentro. Né? Hoje, eu, como procuradora-geral, eu tenho acesso a todas as secretarias com muita facilidade. Se eu preciso fazer uma defesa, né, eu vou até as pessoas corretas, eu sei quais são, né, os processos burocráticos necessários. Então, a gente só está facilitando o acesso e, de certa forma, também reconhecendo que quem esteve à frente e fez a administração pública crescer, no momento em que ele for interrogado, seja judicialmente ou extrajudicialmente, ele tem essa interlocução com um membro, né, que é um membro jurídico estruturado e que está ali realmente para auxiliar o município. Entendi. Entendeu? Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, são projetos de lei simples, mas que na prática trazem uma diferença muito substancial, né? E também uma responsabilidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, eu acho que ninguém vai querer tirar mais dúvidas. Eu queria aproveitar só a presença da procuradora aqui, só para mim tirar duas dúvidas com ela. Não, na verdade é uma, né? Claro. Primeiro é que o prefeito já anunciou lá que está trabalhando o reajuste salarial dos professores, então a gente vai aguardar chegar na casa. Segunda é só uma dúvida. Como é que ficam os agentes de saúde e agentes em endemias? Porque os mesmos não receberam a recomposição salarial em Santa Luzia. Em outras cidades eles receberam. A alegação é que é o piso salarial. Ok, mas o piso salarial deles foi aprovado, o Ministério da Saúde não quer contemplá-los esse ano. Então eu estou perguntando por que outras cidades, mesmo tendo essa questão do piso salarial, eles receberam a recomposição. Ribeirão das Neves, por exemplo, eles vão receber a recomposição salarial deles de 10% também. Por que Santa Luzia os mesmos não estão recebendo? Estou aproveitando aqui a oportunidade que a senhora está aqui, só para a gente tirar essa dúvida, porque é um questionamento que eu tenho certeza que o vereador Paulo Pretão aqui também, o pessoal cobra ele também, que a gente está num grupo deles lá, então, só para a gente passar essa informação para eles, por favor. Na verdade, é porque esses agentes, eles não são servidores públicos efetivos como os demais. Eles têm um tratamento jurídico diferenciado, né? Eles têm algumas prerrogativas a mais do que os cargos comissionados, mas eles também não têm os mesmos direitos equiparados aos servidores, por uma questão legislativa mesmo, né? Que vem do ordenamento federal. Então, qualquer vantagem, benefício, ele tem que ser tratado de forma isolada, né? É a questão, por exemplo, que abrange os servidores da educação. O projeto de lei dos servidores da educação tem que ser um projeto apartado, específico, que traga as especificidades dessa categoria. Então, da mesma forma, né, os agentes, eles podem requerer, né, esse direito, essa recomposição, né? Na verdade, a recomposição ela é facultativa. O gestor ele confere dentro das possibilidades orçamentárias. Então, esses agentes, né, eu creio que eles podem oficiar a administração,
trazendo aí esse comparativo de outros municípios, de outras regiões, né, se é praticado ou não o piso salarial, para que a gente consiga avançar nessa modificação legislativa que também os abranja. Entendeu? É isso. Obrigado pela informação. Por nada. Maria Tereza, então, pessoal, mais alguém que queira fazer mais algum questionamento? Não havendo, vamos partir para a votação e a senhora fica à vontade. Muito obrigada, viu, pessoal? Um prazer estar aqui sempre, podendo contribuir. Estou à disposição de vocês. Igualmente. Muito bacana. Pessoal, vamos de pé para dar tempo. Vamos lá, meu nobre Cristiano, relator. Hoje, gente. Vamos ver. Solicito ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei de número 031, Cristiano. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei número 031/2022, ementa, abre aspas, altera o dispositivo da lei complementar número 3.123, de 1º de setembro de 2010, que, abre aspas novamente, estabelece modelo de gestão para a administração pública municipal que dispõe sobre a estrutura organizacional do Poder Executivo, fecha aspas. Da síntese e análise do projeto, trata-se da proposição apresentada ao Legislativo de autoria do Executivo, visa a implantação de modelo de gestão pública e a estruturação dos órgãos jurídicos do Poder Executivo Municipal. O projeto de lei, em referência, tem por finalidade ampliar a autorização dada pela Lei Municipal 3.689/2015, entendendo e estendendo aos ex-membros do Poder Executivo a defesa jurídica pela Procuradoria-Geral do município de atos praticados quando, em decorrência do exercício regular de suas atividades inconstitucionais. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange em sua elaboração, tudo conforme preceitua o artigo 179 do Regimento Interno dessa egressa Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar, nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, é artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Portanto, tem-se que não há inconstitucionalidade na proposição, uma vez que, de acordo com o parecer técnico jurídico em anexo, a presente proposta traz em sua mensagem argumentos legais, doutrinário e jurisprudências a respeito da autorização para a Procuradoria-Geral do município defender também os ex-membros do Poder Executivo, os quais justifica sua apresentação. Desta forma, tem-se que o Executivo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo qualquer vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 031 de 2022 atende a todos os requisitos legais, motivo pela qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário
para apreciação e aprovação, caso seja o entendimento dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, Cristiano, pelo relatório. Dando sequência aqui. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, um parecer referente ao projeto de lei de número 031/2022. Nessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 031/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizado o projeto de lei de número 031/2022, de autoria do Executivo. Dando sequência, solicito novamente ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que se manifeste sobre o projeto de lei de número 033/2022. Com a palavra novamente, vereador Cristiano. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 033/2022, emenda, abre aspas, altera o dispositivo da lei complementar número 3.123, de 1º de setembro de 2010, que estabelece o modelo de gestão para a administração pública municipal e dispõe sobre a estrutura organizacional do poder, fecha aspas, da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada ao Legislativo, de autoria do Executivo, que visa alterar o artigo 58 da Lei Complementar número 3.123/2010. O projeto de lei em referência tem por finalidade estabelecer critérios para servidor efetivo ou ocupante de função pública ser nomeado em cargo de provimento em comissão. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange na sua elaboração, tudo conforme preceitou o artigo 179 do regimento interno dessa egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Portanto, tem-se que não há inconstitucionalidade na proposição, uma vez que a norma busca adequar as nomeações em cargos comissionados de cada pasta à capacidade orçamentária disponível, bem como de acordo com o parecer técnico jurídico em anexo. A presente proposta traz em sua mensagem justificativas legais, doutrinárias e jurisprudências suficientes para embasamentos de sua apresentação. Desta forma, tem-se que o Executivo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo qualquer vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 033 de 2022 atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja este o entendimento dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Obrigado novamente, vereador Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação
Parecer referente ao projeto de lei de número 033/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Dando sequência, coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei de número 033/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao vereador suplente, presidente dessa comissão, vereador Dudu Salão. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Dando sequência novamente, coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 033/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem seus votos, por favor. Ok, podem fazer seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizado o projeto de lei de número 033/2022, de autoria do Executivo. Dando sequência na nossa pauta aqui, solicito novamente o vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 034/2022. Com a palavra, Cristiano. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 034/2022, ementa, abre aspas, dispõe sobre a denominação de logradouro público de João Diniz Ventura, fecha aspas, da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada pelo Legislativo de autoria da vereadora Luísa do Hospital, que tem por finalidade dar nome ao logradouro público que menciona. O projeto de lei em referência pretende oficializar identificação de via pública para que seja regularizado o cadastro junto à Prefeitura e, oportunamente, prestar homenagem ao município João Diniz Ventura. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma não preencheu todos os requisitos necessários no que tange na sua elaboração, tudo conforme precentua o artigo 179 do regimento interno dessa egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, bem como parecer técnico em anexo. Entendemos que a proposta não cria despesa para o Executivo, bem como não traz nenhuma obrigação à administração pública municipal. Portanto, tem-se que não há inconstitucionalidade na previsão, uma vez que visa denominar o logradouro público que menciona, tendo preenchido os requisitos exigidos pela legislação municipal. Dessa forma, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 034/2022 atende todos os requisitos legais, motivo pela qual essa relatoria emite o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado
a plenário para apreciação e aprovação, caso seja o entendimento estes dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei de número 034/2022. Solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Política Urbana, Rural e Habitação o parecer referente ao projeto de lei de número 034/2022. Solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente suplente vereador Paulo Preto. Não teremos, desculpa, não teremos votos na presidência, que é o titular é Ilaci Bicalho e o suplente vereador Paulo Bigodinho, nenhum dos dois se encontram mais. Então, relatoria Lelei da Autoescola e a vice-presidência vereador Henri Santos. Registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 2 votos favoráveis e 1 ausência por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 034/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Nobre liberou, hein? Agora sim, pode votar. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. E finalizado o projeto de lei de número 034, de autoria da vereadora Luísa do Hospital. Dando sequência, solicito ao vereador Cristiano Matos, novamente, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 037/2022. Com a palavra, Cristiano. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 037/2022, ementa, abre aspas, institui o programa Alimenta PET no município de Santa Luzia, fecha aspas. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador Ilaci Bicalho, que tem por objetivo instituir no nosso município o programa para alimentação de animais na forma que menciona. O projeto de lei em referência busca garantir condições básicas para a sobrevivência dos animais que são de pessoas ou famílias em estado de vulnerabilidade alimentar e nutricional em nossa cidade. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange na sua elaboração, tudo conforme preceitou o artigo 179 do Regimento Interno dessa egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, bem como um parecer técnico em anexo. Entendemos que a matéria em comento não cria despesa ao Executivo, bem como não traz nenhuma obrigação à administração pública municipal, visto que a presente matéria será posteriormente regulamentada pelo Executivo. Portanto, tem-se que não há nenhuma inconstitucionalidade em sua previsão, haja vista que atende ao interesse local, pois visa criar formas e captar e distribuir alimentos para animais que são de pessoas de baixa renda em nosso município. Dessa forma, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 037/2022
atende a todos os requisitos legais, motivo pela qual essa relatoria emite o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja o entendimento estes dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei de número 037/2022. Solicito ao relator, vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente, vereador Henri Santos, e ao presidente, vereador Paulo Henrique Cabeção, para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal parecer referente ao projeto de lei de número 037/2022. Dessa forma, solicito ao relator, vereador Henri Santos, ao vice-presidente, vereador Paulo Pretão, e ao presidente, vereador Paulo Henrique Cabeção, para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Dando sequência, coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 037/2022. Dessa forma, solicito ao relator, vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente, vereador Henri Santos, e ao presidente, vereador Cristiano Matos, para que registrem os seus votos, por favor. Pode. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizado o projeto de lei de número 037, de autoria do vereador Elaci Bicalho. Continuando, solicito ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 038/2022. Com a palavra, vereador. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei 038/2022, ementa, abre aspas, institui o Dia da Limpeza Urbana no município de Santa Luzia, Minas Gerais, fecha aspas. A. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador Dudu Salão, que tem por objetivo instituir o Dia da Limpeza Urbana em nosso município. O projeto de lei em referência visa conscientizar a população sobre a importância da limpeza urbana, bem como a necessidade de redução da produção de lixo e entulho. B. Da legalidade e competência. Passada a análise do aspecto legal da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange sua elaboração, tudo conforme preceitua o artigo 179 do Regimento Interno dessa egrégia Casa Legislativa. A propósito, cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, bem como parecer técnico em anexo. Entendemos que a matéria em comento não cria despesa ao Executivo, bem como não traz nenhuma obrigação à administração pública municipal. Portanto, tem-se que não há nenhuma inconstitucionalidade em sua previsão, haja vista que atende ao interesse local, pois visa incentivar a participação da sociedade para melhorar a limpeza da nossa cidade, além de que a limpeza urbana é fundamental para a garantia da saúde pública e ambiental. Desta forma, tem-se que o Legislativo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício em sua iniciativa. Conclusão. Diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 038/2022 atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja este o entendimento dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano.
Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação o parecer referente ao projeto de lei de número 038/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 038/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizado o projeto de lei de número 038/2022, de autoria do vereador do Salão. Solicito ao vereador Cristiano Matos, novamente, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que faça a manifestação sobre o projeto de lei de número 040/2022. Com a palavra, meu irmão. Trata-se da presente de resposta à solicitação feita pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal nos seguintes termos: a. Legalidade do projeto de lei complementar no 040. É. Como é que é o presidente está pedindo para ele? Pode ir que vai, tá bom. Desculpa. Legalidade do projeto de lei complementar número 040 de 2022, a parênteses, Executivo Municipal, fecha parênteses, que, abre aspas, dispõe sobre a cerimônia de lançamento de pedra fundamental de obra pública municipal, fecha parênteses, do projeto de lei complementar número 040 de 2022, extrai-se o seguinte: a. O projeto tem por objetivo autorizar, a realização de cerimônia de lançamento de pedra fundamental das obras públicas iniciadas no âmbito do município de Santa Luzia, fecha aspas. B. O projeto demonstra como lançamento de pedra fundamental a cerimônia que marca a execução de uma obra pública, seja no seu início ou durante a sua implementação. C. O lançamento da pedra fundamental tem como objetivo identificar o início da obra pública. 2. Da resposta. Após a análise detalhada do projeto de lei complementar número 040 de 2022, assim dissertamos: a. O projeto de lei complementar número 040 de 2022, apresentado pelo Executivo, tem por normalidade no que tange à sua legalidade, não apresentando nenhuma óbice frente à legislação pátria. B. O projeto não fere a lei eleitoral, uma vez que a realização de uma cerimônia de lançamento de pedra fundamental em uma obra pública não se confunde com a inauguração de obra pública. Faz acompanhado de uma mensagem muito bem fundamentada, trazendo em seu bojo argumentos legais e doutrinários que justificam a sua apresentação. Diante do exposto e depois de analisado o projeto de lei complementar número 040 de 2022, vemos que não há óbice legal em sua apresentação, podendo o mesmo ser levado em plenário da Câmara Municipal de Santa Luzia, Minas Gerais, para discussão e votação. Sem mais, senhor presidente. 9. Obrigado, vereador Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação parecer referente ao projeto de lei de número 040/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos
e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloca em discussão e votação na Comissão de Fiscalização de Obras o parecer referente ao projeto de lei de número 040/2022. Vamos lá. Solicita ao relator vereador Henri Santos, ao vice-presidente vereador Dudu Salão e ao presidente vereador Lelei do Salão para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 040/2022. Solicita ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizado o projeto de lei de número 040/2022, de autoria do Executivo. Na última reunião, o anteprojeto de lei de número 013/2022 teve o parecer apresentado e foi aprovado nas comissões pertinentes, com exceção na Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, por ausência da maioria dos membros. Sendo assim, coloco em discussão e votação na Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 013/2022. Solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Dudu Salão, e não teremos voto na presidência devido à ausência do vereador Nandinho. Ah, você está aí, desculpa, não te vi. Desculpa. Então vou recapitulando aqui, pessoal. O vereador, relator da comissão, vereador Cristiano Matos, vice-presidente vereador Dudu Salão e presidente vereador Nandinho para que registrem os seus votos, por favor. E finalizar o anteprojeto de lei do meu querido vereador André Leite, aprovado aí com 3 votos favoráveis e finalizado aí, viu, André? O anteprojeto aí do senhor, número 013. Agradecer ao senhor, né, presidente? Agradecer aos demais vereadores que votaram favoráveis, os vereadores da comissão que ficou pendente na última reunião. Obrigado a todos. Mas amanhã eu vou ter um discurso de agradecimento e também em referência a esse projeto, anteprojeto. Pessoal, glória a Deus mais uma vez. Chegamos ao fim de mais uma reunião. Gostaria que os demais ficassem de pé para a gente possa encerrar. Primeiramente, né, a gente deve ser grato a Deus aí por todas essas oportunidades e principalmente a saúde de nos mantermos em pé. Graças a Deus por tudo, né? Desejo a todos vocês uma ótima semana, ao público que nos assiste também, que Deus os abençoe, que faça a gente continuar conquistando e trazendo para essa cidade aí um renovo e uma nova história. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrada essa reunião. Muito obrigado.